posso ver acima das estrelas, onde meu Deus espera pra com Ele cear. Existe um lugar onde não há tristezas, não há dor, onde pra sempre eu vou morar com o Senhor. Eu quero ir pra lá, eu quero com Ele poder cear, falar com Jesus, olhar em seus olhos e o abraçar. E com meus irmãos em um grande coral eu vou cantar e viver pra sempre com meu Jesus lá no céu. Onde não há tristezas, não há dor, onde pra sempre eu vou morar com o Senhor. Eu quero ir pra lá, eu quero com Ele poder falar com Jesus, olhar em seus olhos e o abraçar. E com meus irmãos em um grande coral eu vou cantar e viver pra sempre com meu Jesus lá no céu. Eu quero ir pra lá, eu quero ir pra lá. O chão que eu piso, és mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. A paz
pertenço a ti. Abba, meu Abba, eu pertenço a ti. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto. Bom dia, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso grande Senhor Jesus Cristo. Amém. Preciso dar algumas informações para vocês. Nós temos álcool lá atrás, nós temos máscara lá atrás, nós estamos medindo agora a temperatura lá atrás. A gente tem tomado todos os cuidados necessários. Essa semana, o pastor Milton também deu uma redirecionada aqui no espaçamento aqui dos nossos bancos. Então, procure o seu X, a sua cruz, uma bolinha vermelha que tiver aí. Senta nela, fique aí quietinho, junto com a sua família, para que a gente possa adorar a Deus. Você que está em casa, que Deus te abençoe. Pegue sua Bíblia, participe conosco. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 115. Logo depois de alguns momentos aqui, nós teremos um momento especial de oração pelo nosso país, pela nossa cidade, para que Deus possa abençoar o nosso estado, nossa cidade. Nós temos um dia muito especial hoje, que é um dia de votação. Se você não votou, vote, participe. Nós teremos um momento de clamor a Deus, para que Deus derrame graça sobre a nossa vida. Salmo 115 diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo numa versão NVI, tá bom? Então, alguma coisinha pode mudar aí na sua Bíblia. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque pergunto às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Confie no Senhor, Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é seu socorro e seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós, lembre-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra a Ele confiou ao homem. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Que salmo maravilhoso, irmãos. O nosso Deus está nos céus.
O nosso Deus é o que governa todas as coisas. O nosso Deus é aquilo que faz tudo aquilo que lhe agrada. O versículo de número 1 diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim o teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Pelo amor do próprio Deus e pela fidelidade do próprio Deus, eu queria convocar a igreja a fazer uma oração de adoração. Diga ao Senhor: Senhor, não a nós. Nós não merecemos a glória, mas o Senhor sim, porque o Senhor tem revelado o seu amor, mas o Senhor também tem revelado a sua fidelidade a nós, que somos o teu povo, a nós que confiamos no Senhor. Oremos a Deus. Deus, o Senhor é um Pai bendito. Tu és um Senhor glorioso, digno de ser adorado. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos, Deus, conectados nas nossas casas através do YouTube. Porque nós queremos engrandecer o Senhor. Porque de alguma forma nós queremos participar, Deus, daquilo que o Senhor tem demonstrado, do amor e da fidelidade ao Senhor. Nós queremos retribuir isso, Deus, não dando glória a nós, mas glórias ao Senhor, que merece, mas glória ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Que teu Espírito, Deus, que o Espírito do Senhor seja bem-vindo neste lugar, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações nessa manhã, para que nós possamos cultuá-lo verdadeiramente, para que nós possamos engrandecê-lo, Deus, em espírito e em verdade. Que teu Espírito haja na nossa mente, se a mente que está dispersa, Deus, possa adorá-lo. Aquele, Deus, que está e não estar aqui, possa, Deus, se concentrar no Senhor. Aquele que está sedento, aquele que tem fome, seja alimentado nessa manhã para louvor e glória do Senhor. Deus, não a nós, mas ao Senhor, por causa do seu amor e por causa da sua fidelidade. Nós te louvamos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, versículo de número 2 diz assim: por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? E a nossa resposta, como igreja, deve ser, ainda continua o versículo 3, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O versículo posterior vai nos dizer que os ídolos das nações, os ídolos daqueles que não confiam no Senhor, é o ouro e é a prata. E do ouro e da prata eles moldam esculturas para que eles possam adorar. Do ouro e da prata eles fazem imagens do qual eles se prostram e veneram aquele Deus. Mas é verdade também que muitas das vezes nós, no século 21, no tempo que nós vivemos, talvez a gente não faz a imagem. Talvez nós não prostramos diante de imagem. Mas às vezes prostramos diante do dinheiro verdadeiramente. Às vezes nos prostramos diante do medo. Às vezes nos prostramos diante de pecados. Às vezes nos prostramos em expectativas que não estão ligadas a Deus. E assim como todas aquelas nações que pecam contra o Senhor, nós também caímos no mesmo erro. Nós trocamos o Senhor, seja para qualquer outra coisa. Por isso que nesse momento, curve suas cabeças e peça ao Senhor: Deus, me perdoe. Perdoe o meu pecado. Perdoe a minha fraqueza. Irmãos, dê nome aos pecados. Não fique com uma oração genérica. Deus, perdoe todos os meus pecados. Não. É o momento de você avaliar a você mesmo. Olhar para dentro de você e falar assim: Deus, aqui é o meu calcanhar de Aquiles. Aqui é minha fraqueza, aqui eu tenho caído tantas vezes. Isso tem me atrapalhado. Me perdoe, porque eu quero dar a honra e a glória, porque o Senhor merece. Oremos ao Senhor.
Senhor, sabemos que os seus olhos estão sobre nós e o Senhor consegue ver aquilo que talvez nós nem mesmos enxergamos. Por isso nós pedimos, Senhor, que perdoe nossos pecados, Deus. Perdoe o pecado dessa congregação nessa manhã. Os pecados cometidos conscientemente, mas os pecados também que foram cometidos de forma inconsciente, mas que são ofensivos ao Senhor. Que o Senhor nos perdoe, Deus. E que o Senhor derrame do sangue de Cristo sobre nossas vidas. Que o Senhor nos lave, para que brancos, para que alvos, como a neve, Deus, nós possamos adorá-lo. Como filhos amados do Senhor, como separados, como santos separados para adorá-lo, Deus, nós possamos com alegria, com ousadia, com gratidão no nosso coração, poder louvá-lo, poder engrandecê-lo, porque o Senhor é digno. Nós te louvamos, Deus, pelo perdão. Nós te agradecemos, Deus, pelo perdão, porque a sua palavra nos garante que em Cristo Jesus nós temos a certeza, a convicção de que os nossos pecados foram perdoados. Obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Quero já chamar o ministério de louvor. E os versículos, irmãos, finais do Salmo 115 diz assim: mas nós, depois de falar que os mortos não podem louvar a Deus, nem aos que descem ao silêncio, o Salmo de número 115 diz assim: nós os que estamos vivos, nós os que confiamos no Senhor, nós que não queremos a glória para nós, mas nós queremos a glória para o Senhor, a palavra de Deus diz: nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Agora em pé, vamos adorar o nosso Deus com alegria, com gratidão, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus. Vamos louvar o nome do nosso Deus, aquele que é bom, aquele que é grande, aquele que é soberano, aquele que reina sobre todas as coisas desde a eternidade, aquele que renova sobre as nossas vidas, manhã após manhã, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade sobre as nossas vidas. Vamos louvá-lo? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez, vamos declarar? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel,
mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Aleluia, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque temos a certeza de que em todo tempo os teus olhos estão sobre as nossas vidas, o teu cuidado é constante para conosco. E isso é motivo para louvarmos e adorarmos o teu santo nome em todo tempo. Aonde eu irei sem ti, Senhor? Se só tu, Jesus, tem as palavras de vida. Se subir ao monte mais alto ou baixar até o fundo do mar, quem me dará, quem me mostrará tal amor? Aonde eu irei sem ti, Senhor? Se só tu, Jesus, tem as palavras de vida. Se subir ao monte mais alto ou baixar até o fundo do mar, quem me dará, quem me mostrará tal amor? Cantarei, dançarei, derramarei meu coração diante de ti, nos teus rios de amor. Cantarei, dançarei, derramarei meu coração diante de ti, nos teus rios de amor. Aonde eu irei sem ti, Senhor? Se só tu, Jesus, tem as palavras de vida. Se subir ao monte mais alto ou baixar até o fundo do mar, quem me dará, quem me mostrará tal amor? Cantarei, dançarei, derramarei meu coração diante de ti, nos teus rios de amor. Cantarei, dançarei,
Aleluia, Senhor. Irmãos, pode se sentar rapidamente. A palavra de Deus no Salmo 115 ainda nos diz que aquilo que é de valor, aquilo que é de ouro, que é de prata, as nações fazem ídolos para si, mas os versículos posteriores, começando no versículo 9, diz assim: confie no Senhor, Israel, Ele é seu socorro. Na sua versão está, Ele é seu amparo e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é seu socorro. Na sua Bíblia está, Ele é o amparo e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, porque Ele é o seu socorro, Ele é o seu escudo. O salmista faz questão de enfatizar várias e várias camadas aqui de pessoas, e a resposta para ele é a mesma. É o amparo, é o socorro, mas também é a proteção. Irmãos, não façam daquilo que o Senhor tem dado a vocês como ídolos, que têm olhos e não veem, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, bocas que não falam. Muito pelo contrário, confie no Senhor, porque é do Senhor que vem o seu amparo, é do Senhor que vem o seu socorro, mas é o Senhor também que te protege. A proteção, o escudo, é o Senhor que te dá, é o Senhor que está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que nós possamos com alegria, igual a gente cantou aqui agora, dançarei, cantarei com alegria, nós possamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque nós confiamos que o Senhor é o nosso socorro, mas o Senhor também é a nossa proteção. Amém? Vamos adorar a Deus com mais um cântico e trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas aqui, porque Ele merece. Vamos entoar o hino de número 164. Santo, nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Queridos, eu quero apresentar para vocês os nossos visitantes nessa manhã. Nós temos o Luiz Fernando, só levanta a mão assim, Luiz Fernando, seja bem-vindo, que Deus te abençoe.
recebe nosso abraço virtual e espiritual também, sente o nosso calor. Depois interage com a gente aqui da igreja para conhecer um pouquinho mais como a gente tem funcionado nesse tempo de pandemia, tá bom? Seja bem-vindo. Nós temos o James aqui também, um amigo meu, que Deus te abençoe. Primeira vez num culto, né? Um culto aqui oficial, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo também. Interage aí com a gente, para você também saber como é que a igreja funciona. Irmãos, quero convidar aqui o pastor Felipe, aqui na frente, para que ele possa orar pelos dízimos e as ofertas, mas para que a gente também possa fazer um clamor a Deus pelo momento que a gente está vivendo, a respeito da política. Mas antes disso, as crianças podem descer, a gente vai ter o trabalho lá infantil, continue com o trabalho infantil lá embaixo, então você pode participar lá, leve o seu filho, ou sua filha, para participar. Pastor, ore pelos dízimos das ofertas e ore também pela nossa nação aí. Amém. Vamos orar, irmãos queridos. Vamos clamar ao Senhor pelo nosso município, clamar ao Senhor pelo nosso país. Hoje um dia importante, um dia de eleição. Alguns queridos já devem ter votado, outros ainda o farão. E é motivo de nós orarmos. Se você puder, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor, pedindo a Ele graça, direção e um tempo renovado em nome de Jesus. Deus, nós queremos clamar agora ao Senhor por Tua graça, por Tua misericórdia sobre o nosso país como um todo. E nessa manhã clamamos de maneira especial pelo nosso município de Contagem, também por Belo Horizonte e região. Pedimos ao Senhor, ó Deus, por esse pleito político, ó Deus, na nossa cidade, que o Senhor possa nos dar graça de, exercendo, ó Deus, nossa cidadania e o nosso papel também nesse mundo, possamos fazê-lo com sabedoria, com zelo, ó Deus, e com entendimento. Louvamos ao Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos guiar como nação. Dias difíceis nós temos vivido, dias confusos, ó Deus, e a igreja muitas vezes sofre diante desses cenários, a igreja é muitas vezes perseguida, o evangelho é cerceado, Senhor. Tantos são os poderosos desse mundo que se levantam contra a verdade do evangelho, mas nós sabemos que o Senhor Jesus é aquele que está assentado num alto e no sublime trono, à destra do Senhor, e Ele reina sobre todas as coisas, Ele é o Rei do mundo, Ele é o Rei de Israel, seu povo, mas também Rei sobre todas as nações. E por isso, ó Deus, nós descansamos na provisão, no governo e na autoridade do Senhor Jesus. Que seja assim, ó Deus, sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Querido, vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Antes de nós fazermos isso, eu quero apenas lembrar você que se você ainda não votou, se organize e se prepare para que você possa ir até o seu local de votação. Algumas orientações talvez sejam importantes. Vale a pena você conferir no site do TSS o seu local de votação ainda permanece o mesmo. Por causa da pandemia, nós tivemos algumas mudanças, então vale a pena você conferir para não perder viagem. Não esqueça também de levar seu título de eleitor, um documento com foto e, de preferência, uma caneta no seu bolso para que você possa, ao final, assinar o documento com a sua própria caneta, evitando, assim, contato. Não se esqueça também de levar a sua máscara, porque senão você vai ter que voltar para casa, tá bom? Então, lembre-se aí desses cuidados e que o Senhor te abençoe, te capacite a exercer esse papel de cidadania com muito discernimento. Nós precisamos mais do que nunca de discernimento no nosso tempo para exercermos esse papel. Diante de tantas mentiras, diante de tantas ideologias nefastas, terríveis, pecaminosas, demoníacas que se levantam no nosso tempo, cada vez mais nós precisamos entender que participar de uma eleição não é apenas uma coisa que nós podemos fazer com indiferença. Nós não estamos indo lá simplesmente para apertar um botãozinho e confirmar. É muito mais do que isso que está envolvido. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que quando falamos sobre os poderes desse mundo, sobre as autoridades desse mundo, nós precisamos lembrar de duas coisas. Primeiro, que toda autoridade foi constituída e delegada por Deus. Por isso nós obedecemos civilmente, por isso nós prestamos nossa obediência e participamos ativamente como membros dessa sociedade, como participantes dessa sociedade. Mas também precisamos nos lembrar
de que poderes malignos também governam e exercem poder, instrumentalizando poderes humanos. E não é à toa que a igreja muitas das vezes é perseguida, não é à toa que há uma espécie de cristofobia cresce entre as nações, e nós vivemos dias cada vez mais confusos, difíceis, e a igreja do Senhor Jesus é perseguida. Então não se esqueça disso. De um lado, nossa responsabilidade, nosso dever de obediência. De outro, o nosso discernimento, que a nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Que Deus possa nos dar discernimento sobre isso e nos dar equilíbrio para lidar com essas duas realidades em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você então nessa manhã a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 13. Eu quero aproveitar essa manhã de eleição para orientar você e para falar ao seu coração através da palavra em Apocalipse 13 a respeito de um dragão perigoso e os aliados que esse dragão tem contra a igreja do Senhor Jesus. E como é importante nós discernirmos o seu poder, a sua influência e a sua abrangência de ataques contra o povo do Senhor. Apocalipse 13 é um capítulo que tem um viés e uma abordagem muito política, digamos assim, ao nos demonstrar que a inimizade que há contra o Rei Jesus é uma inimizade tal que nós precisamos nos precaver com relação a ela e nós precisamos discerni-la com muita sabedoria e entendimento na palavra. Então abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 13. Nós vamos ler a palavra do Senhor juntos e nela meditar. Se você já abriu, acompanhe comigo a leitura. Eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de ursa e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta,
Porque é número de homem. Ora, esse número é 666. 666. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça mais uma vez, com alegria em nosso coração. Agora te rogamos, ó Deus, que por intermédio da tua palavra, tu fales ao nosso coração e sejamos abençoados todos pela tua graça e pela tua bênção e pela tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo de número 12 de Apocalipse é um capítulo extraordinário nessa revelação. Apocalipse é uma palavra que às vezes soa muito estranha aos nossos ouvidos, mas a palavra Apocalipse significa simplesmente revelação. Apocalipse é a revelação sobre o Senhor Jesus, é a revelação sobre Jesus como Rei de toda a terra e sobre todas as coisas que aconteceram e acontecerão a respeito desse Rei poderoso, Senhor Jesus. Como ele vai enfrentar e enfrentou os seus inimigos e como ele venceu e vencerá finalmente todos os seus inimigos. Embora Apocalipse seja um tipo de livro que exige de nós uma leitura mais lenta e mais atenta, ainda assim, o título desse livro é Revelação. O propósito de Apocalipse é nos mostrar a verdade sobre quem Deus é. Agora, o interessante porque, diferente do que muitas das vezes nós pensamos, Apocalipse não é um livro para que nós possamos ficar, de alguma forma, prevendo o futuro. Apocalipse não é um livro para a gente ficar tentando ler em entrelinhas e fazer malabarismos interpretativos para poder tentar entender coisas a respeito do futuro. Essa não é a ideia. Apocalipse não é um livro de adivinhação. Apocalipse é um livro de revelação. E o grande propósito de Apocalipse está lá claramente no primeiro capítulo. O primeiro capítulo de Apocalipse, se você se lembra bem, é um capítulo que começa nos revelando o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, e que anda e passeia no meio das suas igrejas, protegendo a sua igreja, guardando a sua igreja e garantindo a vitória da igreja sobre todos os poderes malignos que se levantam contra ela. A história de Apocalipse, basicamente, pode ser resumida nessa verdade. Cristo Jesus guarda a sua igreja, preserva a sua igreja, reina sobre sua igreja e vence todos os inimigos da igreja. Essa é a história de Apocalipse. Simples assim. Embora cheia de visões e de imagens que são, na verdade, trazidas de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías e de tantos outros profetas e textos do Antigo Testamento, João traz tudo isso. E para um leitor, naquele século, um leitor do primeiro século, talvez Apocalipse nem fosse tão enigmático ou tão difícil de compreender quanto é para nós. Às vezes a nossa grande dificuldade é porque essas imagens estão um pouco distantes de nós culturalmente. É por isso que a gente precisa ler com calma. Mas no capítulo de número 13, nós temos algo que nos é trazido como um alerta sobre os grandes perigos que nós enfrentamos como igreja. O capítulo de número 12 de Apocalipse, se você quiser olhar na sua Bíblia, conta-nos a respeito de uma grande peleja que acontece entre a mulher e o dragão. O dragão nos é dito muito claramente aqui, é a antiga serpente, Satanás. Satanás agora não é mais descrito como uma serpente num jardim, mas como um dragão poderoso. Um dragão que se levanta para tentar devorar o filho dessa mulher. Essa mulher, como Israel, que está para dar à luz a Jesus, é perseguida e o dragão quer matar Jesus, quer destruir Jesus. Na verdade, Satanás fez isso não apenas quando Jesus estava para nascer ou quando Jesus nasceu, mas Satanás perseguiu a linhagem de Jesus por todo o Antigo Testamento. Você se lembra? História após história, história após história, a linhagem que levou até o Senhor Jesus estava por um fio de ser destruída. Sempre Satanás se levantando com poder, tentando destruir aquela linhagem que mais tarde iria culminar no nascimento do Senhor Jesus. Mas é interessante porque o texto nos diz, o capítulo de número 12, que esse dragão não consegue prevalecer. Essa criança nasce, ela cresce, ela é elevada aos céus, ela é entronizada. Jesus vence esse dragão, Jesus desfere contra ele um golpe mortal na cruz. Agora Satanás não tem mais o mesmo poder, a mesma influência, a mesma autoridade. Os seus dias estão contados, ele é um inimigo, mas um inimigo derrotado. Satanás pode militar contra a igreja, mas ele não irá prevalecer. Ele sabe que os seus dias estão contados e que ele será um dia plenamente destruído.
Jesus triunfou sobre Satanás na cruz. Esse é o tema do capítulo de número 12. Mas é interessante, porque ainda no capítulo 12, o texto nos diz que quando Satanás percebe que não é possível vencer Jesus, que mesmo o seu golpe mais poderoso de levar Jesus para a cruz, ainda assim se viu ineficaz, porque o Senhor Jesus, na cruz, foi vitorioso como rei e venceu sobre Satanás 3 dias depois ao ressuscitar dentre os mortos. Quando Satanás vê que não tem recursos contra o Senhor Jesus, então ele percebe, desesperadamente, que o único recurso que ele tem é perseguir a igreja. Já que eu não posso destruir Jesus, já que eu não posso acabar com o Filho de Deus, quem sabe eu não posso perseguir a sua igreja? Quem sabe eu não posso ir atrás dessa mulher, a igreja representada como essa mulher, e persegui-la de alguma forma, machucá-la, feri-la? Quem sabe eu não posso pegar os seus profetas e torná-los mártires? Quem sabe eu não posso pegar os seus pregadores, os seus crentes, os seus fiéis e de alguma forma machucá-los, feri-los? Se você puder, olhe na sua Bíblia comigo para o versículo de número 17 do capítulo de número 12. O capítulo 12 termina dizendo que o dragão fica irado contra essa mulher. A mulher que aqui representa o Israel do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento. E diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia da praia, sobre a areia do mar. Agora esse dragão, Satanás, que sabe que não pode destruir Jesus, se coloca em pé na areia do mar, naquela praia, e ele agora decide perseguir a igreja. Entenda uma coisa, ele é um acusador que não tem mais poder de acusação, ele é um dragão derrotado, mas está cheio de cólera, cheio de raiva, cheio de ira. Ele é um dragão que tem pouco tempo, os dias estão contados. Mas ele ainda quer perseguir a igreja. Ele é um dragão que é um profundo e dedicado perseguidor da igreja do Senhor Jesus. E nós estamos sob constante ataque. E o povo do Senhor está sempre debaixo de ataque, porque a igreja é a noiva de Cristo, porque a igreja é o corpo do Senhor Jesus, porque a igreja é a amada do Senhor Jesus. E Satanás, então, odeia a igreja. Esse texto nos ensina, irmãos, capítulo de número 13, que como igreja nós somos chamados a perseverar, então. A perseverarmos e crermos, porque os ataques de Satanás são poderosos contra a igreja de Cristo. E ele tem aliados muito poderosos para que ele possa, de alguma forma, tentar nos perseguir. Capítulo de número 13 nos conta que Satanás não faz todo esse exercício de perseguição sozinho. Ele tem 2 aliados. 2 aliados monstruosamente poderosos. 2 bestas. Uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. E com seus aliados, ele quer militar contra a igreja. Se você olhar para o seu texto, a primeira besta que emerge, ela sai do mar, ela é feia, ela é monstruosa, ela é uma mistura de animais ferozes e poderosos. Ela tem 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres diademas, e sobre as cabeças palavras de blasfêmia. É uma mistura de leopardo com urso, com boca de leão. É um dragão terrível. E ele tem tanta autoridade. Uma das suas 7 cabeças parece que foi golpeada, parece que está machucada, mas ao mesmo tempo já reviveu e se fortaleceu de novo. E essa besta terrível agora milita contra o povo do Senhor, persegue o povo do Senhor. Ela leva os homens a adorarem o dragão, leva os homens a adorarem Satanás. Ela mesma exerce esse poder, profere mentiras, blasfêmias e tenta perseguir o tabernáculo de Deus, ou seja, aqueles que habitam no céu. Ela peleja contra os santos, vence-os, mata, exerce poder sobre nações, mas ela não consegue tocar naqueles que têm o nome escrito no livro da vida. De repente, então, surge uma segunda besta.
E agora essa segunda besta não sai mais do mar, mas ela sai da terra. E diferente da primeira, ela não é monstruosa. Diferente da primeira, a aparência dela é agradável. Se você olhar na sua Bíblia, no versículo de número 11, João diz que vê agora uma besta que parece com um cordeiro. Parece um cordeiro. Não tem nada mais dócil. Não tem uma imagem mais tranquila do que a imagem de um cordeiro, não é? Mas o texto diz que é um cordeiro que tem chifres e a voz desse cordeiro é como de um dragão. É dada autoridade para essa segunda besta, a mesma autoridade da primeira, só que essa segunda besta, ao invés de perseguir a igreja, parece que ela quer outra coisa. Ela faz milagres, sinais, maravilhas. Ela quer que todos, desde os mais simples até os mais abastados, livres e escravos, todos possam se dobrar diante do dragão e servi-lo. Dois inimigos terríveis que a igreja tem. Eu queria tentar trazer clareza para você nessa manhã. Quem são esses dois aliados? O que eles fazem, o que eles podem fazer e como nós precisamos discernir a sua ação sobre nós. Acompanhe comigo então, versículo a versículo. Nessa manhã eu quero fazer uma espécie de homilia com você, verso a verso, tentar te explicar essa revelação. Primeiro, a gente lida com a primeira besta, a besta que emerge do mar. O texto nos diz que a sua origem é através do mar e do dragão. É uma besta que aparece com o seu poder emergindo do dragão, que nós já sabemos que é Satanás, mas ela também se origina e ela vem do mar. O mar nas Escrituras sempre está relacionado ao poder das nações, por um motivo muito simples. Quando você vai à praia, o chiado das ondas é muito semelhante ao barulho da voz de muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Você já percebeu isso? Quando você tem um número muito grande de pessoas que estão conversando ao mesmo tempo, vai virando uma espécie de um chiado. Quando a gente ouve de longe, parece assim. E quando a gente também se aproxima da praia, o som da praia é muito semelhante. E é por isso que nas Escrituras, de um modo geral, muitas das vezes o poder das nações são comparados às águas do mar. E essa besta, ela surge de lá, do poder das nações. E é interessante porque o texto nos diz que ela tem um poder enorme, um poder para exercer domínio. O texto nos diz que essa besta, semelhante a leopardo, a urso, a boca de leão, a ela é dado poder, trono e grande autoridade. Satanás reveste essa besta de grande autoridade. Ela dá a essa besta poder, domínio, para que ela possa exercer seu governo, para que ela possa, de alguma maneira, expressar toda a sua autoridade maligna. Ela nasce do poder dos povos, cheia de cabeças, de chifres. Essa é uma imagem muito conhecida na Bíblia. Essas 7 cabeças apontam para os grandes reinos do passado, sendo que o último deles era o reino de Roma, o Império Romano. E aqui então, João está falando para aquela igreja do primeiro século e está falando para nós hoje que Satanás muitas das vezes instrumentaliza e utiliza os grandes poderes que se colocam sobre as nações, poderes mundiais constituídos, nações como a Síria, nações como os medos e persas, nações como os babilônios, nações como os gregos, nações como os romanos, que exerceram poder grandioso e poderoso e perseguiram o povo do Senhor no Antigo Testamento e perseguiram o povo do Senhor no Novo Testamento, e ainda hoje, poderes e autoridades constituídas que perseguem a igreja do Senhor Jesus. A besta do mar exerce seu poder como os reinos da terra, como essa mão maligna de Satanás que quer perseguir a igreja. O texto diz que uma das suas cabeças, versículo de número 3, parecia ter sido golpeada. Uma possível referência a Roma, que no primeiro momento persegue a igreja, depois desfalece na sua perseguição e depois retorna com grande poder. Entre imperadores que morrem e descansam o tempo de perseguição e outros que nascem com grande poder. E assim é até hoje. Aparentemente, nós vivemos dias de paz, os poderes parecem golpeados, parecem não ter tanta perseguição, mas de repente, um novo reino da terra se levanta, um novo poderoso assume governo, e a gente descobre que a igreja não tem sossego.
É interessante porque o texto diz que a ferida mortal foi curada. E quando ela foi curada, toda a terra se maravilhou com aquele poder. Nossa, olha que poder gigantesco. Olha que autoridade. O versículo de número 4, irmãos, nos diz que todos os povos e que os homens e toda a terra era levada a adorar o dragão e a autoridade da besta, dizendo, quem é que pode ser semelhante a ela? Quem é que pode pelejar contra essa besta? Perguntas blasfemas, não é? Pense no contexto. É como dizer, quem é que pode contra os impérios desse mundo? Quem é Jesus para poder combater e lidar com os impérios desse mundo? Quem é ele? Nós somos maiores do que eles. Nós somos maiores do que qualquer imperador. Os poderes do mundo, os poderes bestiais desse mundo, são aqueles que clamam autoridade. Autoridade, domínio e exercício de grandeza. Essa é a adoração à besta, adoração a Satanás, adoração ao engano, todos os poderes, todas as artimanhas e estratégias desse mundo que apontam para o mal. Essa besta quer dominar todas as coisas. O versículo de número 5 e 6 nos fala sobre a sua ação maligna. Como é que ela trabalha? Como é que essa besta exerce a sua maldade no nosso mundo? Ela exerce a sua maldade através de arrogância, através de blasfêmias, contra o povo de Deus, contra o tabernáculo de Deus, contra os santos de Deus. Ela tenta militar na sua ação contra aqueles que pertencem ao Senhor. Versículo de número 6 diz que ela abre a sua boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o seu nome, para difamar o nome da igreja. Eu não sei se você percebe isso, mas cada vez mais o nome de Cristo é vilipendiado no nosso mundo. Cada vez mais o nome de Cristo é blasfemado no nosso mundo. Cada vez mais a igreja é ridicularizada no nosso mundo. Ela é ridicularizada quando a perseguição é direta, mas ela também é ridicularizada quando o nome de Cristo é instrumentalizado por homens, por poderosos desse mundo, que querem usar a verdade do Evangelho, a falseando e a deturpando para as suas próprias campanhas de poder. Eu não sei você, mas a impressão que tenho é que nós nunca vivemos um tempo em que o nome de Jesus foi mais instrumentalizado para servir a campanhas de poderes políticos humanos. Quantas pessoas tentam se eleger e assumir poderes usando o nome do Senhor Jesus? Não é verdade? Antigamente a gente se incomodava quando algum candidato usava o termo pastor num papelzinho político. A gente achava, isso não é certo, isso não é legal, isso não é adequado. Hoje, isso é a coisa menos importante. O nome de Jesus é manipulado estrategicamente, bestialmente, malignamente, para que Jesus possa servir a projetos mundanos e malignos de governo. Em todos os aspectos políticos. Todos eles. Esse é o poder da besta de difamar o nome de Deus. Seus poderes. O seu tempo de ação é muito longo. O versículo de número 5 diz que essa besta tem autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses. E essa é uma expressão que aparece no livro de Apocalipse de pelo menos 3 formas. Em Apocalipse se fala de 42 meses, de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo e de 3 anos e meio. Essas 3 expressões apontam para a mesma ideia. É o mesmo período, 42 meses, 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio. E todas essas expressões apontam para o período, desde que Jesus sobe aos céus, até que Jesus então possa voltar. Esses são os 42 meses. Esse é o período da igreja. Esse é o tempo em que a igreja será pisoteada, será cerceada, será invadida
será perseguida pelos poderes malignos do dragão, até que o Senhor Jesus possa se manifestar no final desses 42 meses, com poder e autoridade, e destruir todos os seus inimigos plenamente. Mas até lá, irmãos, é um tempo doloroso de perseguição. Até o dia que o Senhor Jesus voltar, a igreja nunca terá paz nesse mundo, porque esse mundo jaz do maligno. Não se engane. Às vezes os poderes constituídos podem, aparentemente, abrandar as coisas. E quando de fato autoridades constituídas se aproximam da verdade do Evangelho, nós agradecemos ao Senhor. Mas não se engane, irmãos. Nenhuma autoridade política desse mundo pode ser um Messias para nós. Nenhum governo desse mundo pode ser salvação para nós. Nenhum vereador, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum deputado, nenhum presidente, absolutamente ninguém pode ser o nosso Redentor. Só Jesus pode. Nós precisamos ter participação política, mas não idolatrar. Nós precisamos acreditar que o exercício da democracia pode trazer muitos benefícios para nós como população. De fato. Mas não acho que a democracia seja a nossa salvação. Não acho que um pleito político é a nossa redenção. Porque nenhum dos poderosos desse mundo pode redimir o povo de Deus. Só Cristo pode. Só Cristo pode. Versículo 7 e versículo 8 nos conta sobre a atividade destruidora dessa besta. O texto diz que ela peleja contra os santos para que essa besta possa vencer os santos. Essa besta é um instrumento de Satanás, é uma mão de Satanás para perseguir a igreja. A palavra diz que deu-se a ele, a essa besta, autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ainda que Satanás seja o inimigo derrotado, ainda que Satanás seja o inimigo vencido, ele tem seus meios de ainda enganar, perseguir, ludibriar as nações, irmãos. Tem poder para cegar. Versículo de número 8 diz que esses povos, tribos e nações adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. No final das contas, esses poderes bestiais querem tomar o coração dos homens para que os homens adorem a Satanás. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você importante. Quando a gente fala sobre adoração a Satanás, você pode pensar, mas, nossa, eu não conheço ninguém que seja satanista e que tenha em casa uma imagem do capiroto e fica lá adorando. Eu sei, eu também não tenho. Mas quantos são aqueles que adoram a Satanás de uma maneira muito mais sutil? Quantos templos a Satanás são erigidos na nossa cidade? Mas eles não têm o nome de Satanás na porta. Essa luta acontece, irmãos, através de ideias, de ideologias, de leis contrárias à vontade de Deus. Muitos irão ceder à besta. Muitos irão ceder ao seu engano. Serão perseguidos. Mas a palavra de Deus nos diz que nem todos. E aqui é uma palavra de vitória para nós. Porque por mais que Satanás tenha seus meios e a besta possa perseguir a igreja e com autoridade e domínio militar contra ela, e muitos serão perseguidos, mortos, feridos. Essa é uma realidade que a igreja precisa saber que nós vamos enfrentar. Até que o Senhor Jesus volte, nós vamos enfrentar martírios, perseguições, duras provas. Isso é a realidade de sermos servos do Senhor Jesus. Se perseguiram a mim, por que não perseguirão a vós, diz o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz, a nós foi dado não apenas o privilégio de crer em Jesus, mas também de padecer por Ele. Nós não amamos perseguição, irmãos, mas a perseguição é uma realidade da igreja. E nós precisamos tomar tanto cuidado para nós não nos sentirmos, no final das contas, quase nada perseguidos nesse mundo. Porque se nós nos sentimos quase nada perseguidos nesse mundo, talvez esse seja um indicativo que nós já fomos convencidos por uma mentalidade completamente distante da vontade de Deus. Para a igreja,
não dá para se sentir 100% bem. Impossível. Mas ele diz claramente para nós que muitos, todos que habitam sobre a terra adorarão, com exceção de um grupo. Está lá no versículo de número 8, olha na sua Bíblia. Todos. Todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Porque aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro não serão derrotados finalmente pelo poder da besta. A igreja do Senhor Jesus é preservada, é guardada. Ainda que os inimigos possam tirar nossa vida, eles não podem tirar a nossa salvação. Ainda que Satanás possa limitar contra a igreja do Senhor Jesus, nos perseguir, limitar nossos cultos, limitar nosso direito de adoração, mudar a ética do nosso país, a bagunçar com toda a moralidade do nosso tempo, buscar influenciar a mente dos nossos filhos através de ensinos perniciosos nas escolas, tentar mudar tudo aquilo que nós cremos, ainda assim, Satanás não pode tirar a nossa salvação. Porque aquele que zela por nós é o Rei de toda a terra. E existe um cordeiro que é capaz de vencer uma besta perigosa. E esse cordeiro se chama Jesus. Essa besta se levanta com pés de urso, com corpo de leopardo, com boca de leão. Mas quando ela se depara com o cordeiro Jesus, que parece morto, mas eis que vive, essa besta é destruída pelo poder desse cordeiro Jesus. E se o meu nome e o seu nome, se os nossos nomes estão escritos no livro da vida e do cordeiro, nós vamos viver e abraçar e gozar e viver a vida eterna. Versículo 9 diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Essa é uma palavra de discernimento. Se alguém tem ouvidos, ouça, entenda. E então o versículo de número 10 diz: se alguém vai para cativeiro, prepare-se. Para cativeiro vai. Se alguém vai ser morto, se alguém vai enfrentar a espada, prepare-se, porque você vai experimentar a espada de fato. Esse é o grande desafio, irmãos, que nós temos. Entenda, queridos, a igreja precisa se submeter sim às autoridades. Romanos 13 é um texto claro que nos ensina sobre isso. As autoridades constituídas são bênção de Deus sobre nós quando elas fazem o bem, fazem aquilo que agrada ao Senhor. E nós devemos submeter a elas. Não resisti-las, orar por elas. Mas se lembre que existe um limite para as autoridades desse mundo. Porque quando as autoridades desse mundo nos levam e nos tentam conduzir a fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos, nós precisamos nos levantar como Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não adorar a besta, mas perseverar diante das perseguições. Nós somos chamados a isso. O versículo de número 10 poderia ser traduzido de uma maneira mais adequada, como a própria NVI o faz, com as seguintes palavras: se alguém há de ir para o cativeiro vai. Se alguém há de ser morto à espada, a espada haverá de ser morto. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Irmãos, nós precisamos se preparar para saber que, muito possivelmente, nós enfrentemos hostilidades, e algumas delas talvez sejam duras ao ponto de enfrentarmos cativeiro, prisões, morte. Talvez essa não seja a nossa realidade aqui agora, irmãos, mas essa é a realidade de parte do corpo de Cristo nesse exato momento. Tem muitos cristãos nesse exato momento sendo perseguidos, perseguição mortal por causa da palavra do Senhor Jesus. Não se engane. Não se esqueça disso. Traga à sua memória que o que nós estamos fazendo aqui essa manhã é algo que é completamente contrário e revoltoso para os poderes constituídos nesse mundo, porque nessa manhã eu e você saímos de casa para nos reunirmos neste lugar, para dizermos alto e bom som que Jesus é o Rei de sobre toda a terra. Ninguém mais é. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós viemos orar a Ele, nós viemos cantar para Ele, nós viemos ouvir a palavra dEle e sair daqui dizendo: só existe um Rei, só existe um Rei, só existe um Rei.
Eu posso eleger prefeitos, eu posso eleger vereadores, eu posso eleger presidentes, mas só existe um rei. É isso que nós estamos fazendo aqui todos os domingos. Dizendo no domingo que o rei de toda a terra ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e governa sobre nós. Existe um poder politicamente ousado em nós estarmos aqui essa manhã. Nós estamos dizendo que dentre todos os governos desse mundo, existe um governo que é maior. E Jesus não assumiu o trono, irmãos, usando as artimanhas dos homens. Jesus não assumiu o trono fazendo campanha política. Jesus não assumiu o trono fazendo conchavos políticos. Jesus não assumiu o trono sendo assimilado dentro de um partido político e tendo uma legenda para ser eleito. Jesus não assumiu o trono vindo com poder bélico e destruindo Roma. Jesus veio do céu. Ele é o Filho do homem. E o seu reino não é da forma desse mundo. O seu reino não é uma sucessão maligna de matanças e assassinatos para poder assumir. Jesus não precisou matar nenhum imperador para assumir o lugar dele. Jesus é maior do que todos eles. É por isso que quando Pilatos se defrontou contra Jesus e disse: Jesus, fala alguma coisa, porque eu, Pilatos, eu, representante de César, o governador, o imperador de Roma, eu tenho poder para libertar você. Então Jesus olha nos olhos de Pilatos e diz: nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. Pilatos não sabia o quão irônico era a sua ideia. Pilatos decidiu pegar uma placa, que era comum naquela época, chamava títulos em latim. E você colocava naquela plaquinha, naquele títulos, uma informação sobre aquele que estava sendo crucificado. E Pilatos tem uma ideia. Pilatos diz: põe aí, Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Os religiosos correram para Pilatos e falaram: isso não, apaga. E Pilatos diz: o que eu escrevi. Pilatos só não sabia da ironia gigantesca que havia nessa cena. Porque ao brincar que Jesus era o rei dos judeus, ele estava dizendo exatamente o que Jesus era. E de uma maneira que esse mundo não consegue entender, o nosso rei não foi entronizado numa sala de um trono. O nosso rei foi entronizado numa cruz. Para mostrar aos poderosos desse mundo que a fraqueza de Deus é mais poderosa do que todo o império bélico dos poderes deste mundo. Então a segunda besta se levanta. E ela agora tenta imitar o cordeiro. Diferente da primeira besta, que tem a ver com os poderes constituídos desse mundo, a segunda besta tem a ver com a falsa profecia. Não é à toa que em outros capítulos, como o capítulo 16, versículo 13 de Apocalipse, essa segunda besta é chamada de um falso profeta. Essa segunda besta, ela não quer manifestar poder, ela não quer ter autoridade sobre as nações. Não. Não dessa forma. Essa segunda besta, ela quer seduzir, ela quer enganar. É por isso que o texto nos diz claramente que ela tenta seduzir os que habitam sobre a terra. Versículo 14. Essa besta quer enganar, quer ludibriar. Ela quer ficar tão parecida quanto possível com o Cordeiro Jesus. O problema aqui é aquele tipo de engano que você olha para ela e fala: nossa, parece com um cordeiro, não parece? Tem forma de cordeiro, tem jeito de cordeiro. Esses chifres estão meio exagerados, mas parece cordeiro. Mas quando ela abre a boca, diz o versículo de número 11, a voz dela e a fala dela e o discurso dela é como de Satanás. É como do dragão. Ela se faz de cordeiro, mas na verdade é um dragão poderoso escondido ali por trás. Como Jesus já havia nos alertado que a falsa profecia e os falsos profetas seriam como lobos no meio da igreja travestidos de cordeiros. Como às vezes nós somos enganados por essas coisas, irmãos. Quando lobos vorazes entram no meio da igreja, colocam uma capinha de cordeiro e proferem mentiras contra o povo do Senhor. O nosso ataque não é só externo, mas ele é interno também. Tem muita gente
com título de pastor, de bispo, de apóstolo, que no final das contas são bestas escondidas atrás da pele de cordeiro. Então, cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. O texto diz, versículo 12, que essa segunda besta, ela serve a primeira besta na sua presença, e ela faz com que todos os habitantes da terra possam adorar aquela primeira besta. Ela quer enganar, ela quer levar os homens a pensarem nisso, a pensarem nos poderes constituídos como poderes de Deus, como se fosse o próprio Deus. Eu não consigo olhar para essa passagem, irmãos, e não ver o nosso tempo tão esculpido aqui. Porque nós temos vivido um tempo em que muitos crentes estão acreditando piamente que poderes políticos desse mundo são a nossa salvação. Quantos crentes não assumiram posturas políticas idolátricas? Políticos de estimação, políticos ídolos. Exatamente isso que o texto está dizendo. A segunda besta é a besta enganosa que faz com que os povos da terra olhem para a primeira besta, que são esses poderes políticos e mundiais constituídos, e olhem para ele como se fosse Deus. Como isso é perigoso, irmãos. Como tem crentes brigando entre si, igrejas se dividindo, irmãos virando a cara um para os outros na igreja do Senhor Jesus, porque amam mais uma figura política de um determinado espectro político do que o Senhor Jesus. Isso é enganoso, isso é poder bestial contra nós. Podemos ter nossas opiniões políticas, podemos fazer nossas avaliações, nossas críticas, devemos fazer. Devemos votar, participar, exercer cidadania, mas precisamos nos lembrar que só o Senhor Jesus é rei, só Ele. Como nós precisamos tomar cuidado com isso. Ela serve a primeira besta e ela é como um falso profeta. E o Senhor Jesus já havia nos alertado disso. E como ela opera? Versículos 13 a 15. Essa besta opera com grandes sinais. Ela faz maravilhas, versículo 13. Ela faz coisas portentosas. Ela imita os feitos poderosos de Deus através dos seus servos, versículo 14. Ela tenta imitar os poderes de Deus para enganar o povo. Para enganar, se possível, o próprio povo de Deus. E essa besta quer exercer um domínio sobre nossa mente, sobre o nosso coração. Não é à toa que nos versículos 16 a 18, fica claro para nós qual que é o seu programa de domínio. O texto diz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a todos os homens é dada uma marca na sua mão direita e também na sua fronte. Como a igreja foi enganada por essa ideia ao longo da história. Cada nova ideia que aparecia, alguém logo já corria e dizia, isso é a marca da besta. Então tem gente que já disse que marca da besta é um chip minúsculo do tamanho de um arroz, que é enfiado na sua mão e na sua testa e que é carregado através da proximidade de aparelhos eletrônicos. Pelo menos eu nunca vi esse chip. Não, irmãos. Satanás não é tão idiota assim. Satanás é mais sutil. A marca nas nossas mãos e na nossa fronte não é uma marca que Satanás vai colocar agora. Ele já está fazendo isso há 2000 anos. Há 2000 anos, Satanás está tentando controlar o que você faz com as suas mãos e controlar aquilo que você pensa na sua mente. É por isso que essa marca é uma marca naquilo que você faz, nas suas mãos, no seu agir. É por isso que essa marca é uma marca sobre aquilo que você pensa. E ela se manifesta em cada geração através de coisas muito sutis. Muito sutis. Uma pesquisa norte-americana revelou, agora, recentemente, que o número de horas da nossa exposição a telas, aparelhos celulares, mídias, ele aumentou para 94 horas semanais durante o período da pandemia. É assustador isso, não é? 7 dias, espaço de 7 dias, 94 horas em média de exposição nossa
a telas, mídias sociais, coisas desse gênero. 94 horas. Você acha mesmo que Satanás precisa de um chipzinho que vão colocar aqui no seu braço e na sua testa para te enganar? Ele não precisa. Essa marca da besta, irmãos, é muito mais sutil, muito mais poderosa. Ela molda o que a gente compra, como a gente vende. Ela molda como a gente vive. E mais do que nunca, nós vamos assimilando o espírito do nosso tempo, sem nem mesmo percebermos. Mentiras, enganos, vender o evangelho, manipular o evangelho, enganar os homens. É assim que Satanás exerce seu domínio. Versículo 18 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque isso é número de homem. É número de imperfeição. Ele tenta chegar a 7, mas nunca consegue. É como uma dízima periódica que vai tentando, mas ela não chega. 6, 6, 6, 6, 6 e nunca é 7. Porque tudo que procede da terra é imperfeito, porque tudo que procede de Satanás é imperfeito. Só aquilo que procede de Deus é perfeito. Só aquilo que procede de Deus é verdadeiro. Nós precisamos ter discernimento diante dessas coisas. Tome cuidado, irmãos, porque o versículo de número 14 diz que a besta que emerge da terra é sedutora. Quero terminar apenas mencionando lições para você guardar no seu coração. Primeira lição, como igreja, nós precisamos estar atentos e alertas ao engano do dragão e dos seus aliados. Fique alerta. Segunda lição, como igreja, nós precisamos entender que a perseguição e o falso ensino serão lutas constantes da igreja. Não tenha receio de perceber aquilo que é enganoso. Um dos maiores enganos do nosso tempo é que nós compramos a ideia de que nós não podemos julgar nada. Isso é mentira. Isso é mentira. Jesus nos chama a julgar todas as coisas e a discernir todas as coisas. A única coisa que Jesus nos adverte é que nós não devemos julgar uns aos outros sem conhecimento, porque com a mesma medida que julgarmos, seremos também julgados. Mas com relação a mentiras, a heresias, a falso ensino, a falsa profecia, Jesus diz: tenham discernimento, julguem todas as coisas, retenham aquilo que é bom, aprendam a discernir, porque Satanás é enganoso. Então, todas as vezes que alguém vier com esse discursozinho, desse evangelicalismo de boa vizinhança, politicamente correto, de dizer, não, você não pode olhar para essa heresia terrível e julgar, isso é papel de Deus. Mentira, isso é papel da igreja. A igreja é chamada a discernir o erro, porque senão nós é que seremos enganados. Nós não devemos julgar o nosso próximo, nós não devemos fazer juízo precipitado, nós não devemos fazer maledicência contra o outro, isso nós não devemos fazer. Mas julgar o erro, discernir o erro, esse é o nosso dever. Nós somos profetas de Deus, irmãos. Esse é o nosso dever. Aprenda a discernir o mal. Aprenda a perceber o erro e dizer, isso é errado. Isso não tem conformidade com a palavra de Deus. Quando Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, começou a comer felizinho com os gregos, enquanto não tinha judeu perto. E ele ficava lá comendo e conversando e aceitando os gregos na igreja, porque ele era judeu, e isso era meio estranho. Mas quando não tinha judeu perto, ele fazia isso. Quando chegava judeus, ele saía fora e fingia de bobo. Quando Paulo, o apóstolo, viu isso, Paulo falou, curioso. E Paulo fez uma coisa bem interessante. Paulo chegou no meio de todo mundo, olhou na cara de Pedro e disse, por que é que você está fazendo desse jeito? Por que é que quando os judeus não estão aqui, você conversa com todo mundo, mas quando eles chegam, você finge? Isso é errado, Pedro. O texto diz que Paulo resistiu Pedro face a face. Aprenda a discernir o erro, irmãos. Como igreja, terceiro lugar, nós precisamos lembrar que nada do que acontece, acontece fora da soberania de Deus. Lembre-se, tudo isso aqui, quem viu foi João. Lembre-se que tudo isso aqui, quem viu foi um servo de Deus, como revelação de Jesus.
como aquele que domina sobre todas as coisas e que nos pode mostrar aquilo que nós vamos enfrentar. Existem dragões, existem bestas contra a igreja? Existem, mas existe um cordeiro no trono que governa a história. Quarto lugar, como igreja nós somos chamados à fidelidade e à perseverança no Senhor. Não desista, fique firme. Em quinto e último lugar, como igreja nós precisamos nos lembrar que nós somos selados com o selo do cordeiro e o Senhor nos manterá firmes até o dia final. Amém? Vamos orar? Quero convidar nosso ministério de louvor. Vamos terminar cantando uma canção e orando ao Senhor. E sair daqui essa manhã para exercer nossa cidadania, lembrando que nós temos um rei único sobre nós. Nenhum outro. Nenhum outro. Vamos orar? Se você puder, fique em pé no seu lugar. Vamos falar com o Senhor em oração. Deus bendito e gracioso, nós te damos glórias, honra, louvor nessa manhã. E te rogamos, ó Deus, que o Senhor possa tomar o nosso coração, a nossa mente, livrando-nos, ó Deus, de todo engano, de toda mentira, de todo poder escravizador do mal. E nos dando, Deus, uma consciência plena, convicta, segura, de que é o Senhor Jesus quem reina sobre todas as coisas. Traz, ó Deus, essa convicção permanente no nosso coração. Nos livra da idolatria política, nos livra, ó Deus, do falso ensino, da falsa profecia. Senhor, nos dê discernimento para que aprendamos a julgar aquilo que é a verdade e discernir aquilo que é a mentira. Não nos deixe, ó Deus, ser seduzidos pelas artimanhas do mal. Não nos deixe, ó Deus, ser tragados por ideologias deste mundo. Que a palavra do Senhor e a mente de Cristo seja a nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar juntos? Vamos louvar o Rei? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é, oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é, oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus, oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus.
A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, e pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre nós, que Tu nos leve, Deus, em paz para os nossos lares, seguros na Tua boa mão, sabendo que não há nome maior do que o Senhor, nome mais belo, nome mais maravilhoso, nome tão excelso, Deus. O Senhor é Rei sobre nós, Rei sobre toda a terra, o Deus que se fez Rei sobre o Seu povo e sobre tudo que existe. Nós Te adoramos nessa manhã, celebramos o Teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor nos guarde nesse dia e nessa semana que hoje se inicia com a Tua graça e a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe, um domingo abençoado na presença do Senhor. Aos queridos que nos acompanham pelo YouTube, que Deus abençoe você, guarde também a sua vida e a sua família. Oi, voltei. Irmãos, só lembrando, enquanto você já vai indo, esse mês, no último sábado, nós temos a nossa programação, o nosso encontro do Ministério H+30. Palavra aí para os homens, então, em especial, tá bom? Já fui perdido, mas o meu Jesus me achou. Já fui vazio, mas do seu amor me transbordou. Eu andava como ovelha desgarrada, salvação pra minha alma não se poderia achar. Mas então ele desceu do céu
O juiz se fez réu só pra ganhar meu coração. Oh, graça. Graça. Já fui perdido, mas o meu Jesus me achou. Já fui vazio, mas do seu amor me transbordou. Salvação pra minha alma não se poderia achar. Mas então ele desceu do céu, o juiz se fez réu só pra ganhar meu coração. Oh, graça, maravilhosa graça que me socorreu. Oh, graça, maravilhosa graça que me acolheu. Oh, graça, maravilhosa graça que me socorreu. Oh, graça, maravilhosa graça que me acolheu. Eu andava como ovelha desgarrada, salvação pra mim